ela revolucionou a Biblioteca Pública do Estado, que é um baita patrimônio. É um prédio lindo, no centro de Porto Alegre, que transpira cultura e vem atraindo cada vez mais gente, na contramão de pesquisas que apontam índices de leitura cada vez menores no Brasil. Na instituição liderada pela bibliotecária Ana Maria de Souza, o empréstimo de obras literárias quase dobrou em 2024. Qual é o segredo? Como é que se explica esse número? É sobre isso e sobre esse tesouro porto-alegrense que a gente vai falar no Perimetral Podcast desta semana. Ana, que prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E que coisa boa poder falar de uma coisa que a gente acha que está fora de moda, mas que tem atraído tanta gente, que é a Biblioteca Pública do Estado. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Que felicidade estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar da Biblioteca Pública do Estado, é sempre muito bom falar de livros. E sim, essa questão é muito interessante, né? As pessoas me perguntam como é que consegue isso? Que segredo é esse? Aí eu sempre digo, não tem muito segredo, né? O livro não está fora de moda, né? O que acontece com o livro e com as pessoas é que as pessoas precisam ser estimuladas à leitura, né? E o trabalho que a gente tem feito na Biblioteca Pública do Estado é isso, estimular as pessoas à leitura. E as pessoas respondem, né? Então você fala de um número que quase dobra de 23 para 24 e em 25 a projeção é de que dobre novamente com relação a 24. Nós já passamos, em maio, nós já atingimos 5 mil livros emprestados na Biblioteca Pública do Estado. Então, a projeção incrível. É de que a gente chegue a 11 mil, que é o dobro do número de 24. Mas, Ana, isso é incrível, porque a gente vive num mundo em que está todo mundo mais preocupado com a tela do celular, com as redes sociais, do que qualquer outra coisa, né? Como é que... Tu diz que é fácil, mas eu não sei. Como assim fácil? O que vocês fizeram para conseguir isso? Na realidade, não é. Eu digo que não tem segredo. Fácil não é, né? É muito trabalho. É muito método, né? É muita estratégia. Então, assim, tem uma coisa que eu digo muito e é verdade, a cada dia isso se comprova verdadeiro, que uma biblioteca pública com um livro na estante somente não se basta. Então, nós precisamos fazer atividades que estimulem as pessoas a tirarem aquele livro da estante. Esse é o segredo. Esse é o segredo, né? Então, você tem uma série de coisas, não é um fator somente, são vários fatores. Então, a gente está falando de um ambiente que precisa ser convidativo. Primeiro, eu tenho um ativo muito importante nas mãos, que é um tesouro, que é um prédio, que é lindíssimo. Pois é um prédio histórico, né? E eu digo sempre, se você tem um ativo daquele na mão e você não faz nada, tu tá errado, né? Eu acho que uma grande sacada de vocês foi abrir a biblioteca pública e levá-la para a rua. Sim. Né, com aquele projeto que é um projeto cultural que, se eu não me engano, uma vez por mês. Uma vez por mês, o BP é Mais Cultura. A biblioteca, ela toma a Rua Riachuelo. Para quem não sabe, a Biblioteca Pública do Estado fica na Rua Riachuelo, bem no centro histórico. É um prédio belíssimo da década de 1920, né, Ana? Me corrija se eu estiver errada. Isso aí. E a Ana, desde que assumiu, passou a fazer essas atividades culturais. A biblioteca virou um polo cultural com shows, com atividades literárias, com um monte de coisa, clube de livro e com essa coisa de abrir as portas. Eu acho que isso, Ana, me corrige se eu estou errada, mas as pessoas talvez tivessem um pouco de medo de entrar na biblioteca antes, por ser um prédio, assim, imponente e tal. Isso. E talvez isso tenha se quebrado um pouco, isso, né? Isso que eu estava te dizendo, né, Juliana? São vários fatores. Então, o primeiro fator que eu digo é essa questão de ter esse ativo maravilhoso. Ou seja, você tem já alguma coisa que já é muito positivo. Então, o prédio por si só já chama a atenção das pessoas. Só que muitas pessoas também ficavam inibidas a entrar na biblioteca. Então, quando você faz essas atividades, você convida a população para entrar. Então, assim, eu ouço demais de pessoas de 30, 40, 60 anos que são porto-alegrenses, são gaúchas ou até porto-alegrenses que não conheciam o prédio. Então chegam lá, se encantam não só com o prédio e também com os serviços que nós prestamos. Então o primeiro ponto é ter esse ativo, cuidar desse ativo. Então o governo do estado também, né? A biblioteca é uma instituição da Secretaria de Cultura, né? Ligada ao governo do estado. Então o governo do estado vem fazendo já investimentos na biblioteca, né? Em qualificação do prédio, restauro do prédio. Isso chama a atenção das
das pessoas. E as atividades, né? Atendimento, uma coisa importantíssima que nós fizemos foi tirar o setor de empréstimo, o setor de atendimento, que é o core business da biblioteca, né? Que é essa questão do empréstimo dos livros, atendimento bibliográfico. Nós tiramos do subsolo e levamos para a área mais nobre da biblioteca, que é a entrada ali pela Riachuelo. Então, isso já foi um impacto impressionante de 2022 para 2023, né? Que foi o primeiro ano da biblioteca. Não tem cabimento, o core da biblioteca está no subsolo, tá no subsolo, escondido. Né? Um prédio lindo daqueles, para quem já entrou lá, né? É um prédio que por si só já deveria atrair as pessoas. E quando você faz isso, você está dizendo o que para as pessoas? Vocês são importantes. Nós queremos que vocês venham. Então, vocês são o mais importante aqui. Então, as pessoas já começaram a responder ali. E nós fazemos também muitas atividades. Então, todas as atividades que acontecem na Biblioteca Pública do Estado, eu brinco sempre que não há ponto sem nó. Tudo que nós fazemos lá é para chegar nesse ponto do estímulo à leitura, de fazer com que as pessoas tenham curiosidade de acessar aquele livro. Uma coisa que me encantou, poxa, vocês levaram o Vitor Ramil para tocar na Biblioteca Pública do Estado. Isso, imagina, verdade. É incrível, porque é um grande artista gaúcho. Sim, né, e aí, Juliana, olha que coisa interessante que você está falando. Nós levamos o Vitor Ramil, que é esse nome, né, esse expoente, que é um talento encantador, né, e de novo na questão do que não há ponto sem nó. O Vitor Ramil esteve na Biblioteca Pública do Estado fazendo o quê? Linkando poesia com música. Perfeito. O show que ele levou para a Biblioteca Pública do Estado foi escrito para aquele projeto. Palavra que voa, poesia que se canta, né? Que era juntar poesia com música. Então, é sobre isso, claro. Entende? Então, não somente ele, outros nomes estiveram na biblioteca também, sempre fazendo essa ligação. Então, quando você faz uma atividade dessa, as pessoas que estão ali são estimuladas a procurar aquele livro, a procurar aquela poesia ou outra temática, e é assim que acontece. Então, nós já conseguimos identificar isso. Toda vez que a gente faz uma atividade, os livros referentes ou a temática referente àquela atividade, os livros são mais emprestados. Bombam. Que interessante, muito né? Interessante. Nós fizemos uma exposição de Machado de Assis, e Machado de Assis voltou a ficar na moda em Porto Alegre. Então, assim, tudo que a gente faz, nós percebemos isso como resultado. Teve um projeto que nós fizemos de trazer a vida e obra de autoras imortais da Academia Brasileira de Letras. Né? Naquela época, isso foi final de 2023, eram somente 10. Olha que coisa interessante. Centenária a instituição, só tinha 10 mulheres. Mas o interessante é que nós tivemos uma leitora, essa história é muito, muito bonita. 90 anos, estava viúva há poucos meses naquela época, e ela viu essa divulgação desse projeto e passou aí. Acontecia às segundas-feiras, né? Toda segunda-feira era uma imortal que era vida e obra colocada ali. E aí ela contou que ela ficou viúva e estava em casa e viu aquela divulgação e passou aí. Toda segunda-feira ela estava lá conosco. E o que aconteceu? Ela virou sócia da biblioteca. Olha só, que legal. Pegou a carteirinha, aos 90 anos, pegou a carteirinha de leitora e passou a levar os livros das imortais da Academia Brasileira de Letras. Agora, o que eu acho curioso, porque quando a gente pensa em biblioteca, a gente pensa em pessoas mais velhas. Mas eu sou frequentadora da biblioteca, eu volto e meia apareço lá, eu sempre vejo uma gurizada. Sim. E eu acho que esse também é o pulo do gato. Vocês têm gibiteca? Nós temos gibiteca e temos atividades e bibliografia. A gente cuida dessa questão da bibliodiversidade, de trazer temáticas que são caras à juventude hoje em dia. Muito legal. Então, quando nós fazemos isso, é isso que eu digo, né? Você faz a programação e quando você faz a programação, você está dizendo para aquela pessoa: esse convite é para você vir. Claro. Então, quando eu faço uma programação que tem a ver com jovens, os jovens vão e respondem indo às atividades e pegando os livros emprestados também. É um mito que as pessoas não leem. Exato! Existe espaço para isso e tu consegue quebrar essa... Existe! Essa hegemonia das telas e não sei o quê. Quando se consegue quebrar isso, o olho no olho, o estar presente, o ir no lugar. E você sabe que eu sempre falo também isso, né? Que às vezes a gente acha que tem que ser maniqueísta ou isso ou aquilo. Não, gente. Tudo pode ser junto. Inclusive as redes sociais, claro, vocês as estão telas. Nas redes, né? Exato. Ajudam isso, inclusive, claro. Né? Então tem vários booktubers jovens que falam sobre um livro e o pessoal vai
vai, se interessa e vai lá na biblioteca. Que legal. Mas, então, Ana, assim... Perdão, desculpa eu te interromper. Quer continuar? Não, pode porque falar. Eu acho assim, a gente tá falando de um monte de coisas, mas quem tá aqui ouvindo a gente, vendo, já deve ter percebido que tu tem um sotaque diferente. E eu acho que muito disso que tá acontecendo com a biblioteca é por tua causa, tá? Eu acho que quando tu vieste pra cá, com essa visão, tu tem uma visão de quem vem também do setor privado, tem uma visão diferente. Conta um pouco de ti, assim, quando é que tu assumiu o comando da biblioteca e de onde é que tu vem? Porque eu acho que mudou. Claro que as gestões anteriores foram muito bem também, a gente sabe que todo mundo que dirigiu a biblioteca pública em algum momento teve a biblioteca no fundo do coração, é óbvio que né, tem sempre uma preocupação, mas tu trouxe uma visão diferente. Mudou, tem uma coisa diferente acontecendo. É alguém que trouxe algo a mais. Você sabe, Juliana, obrigada, né? Não, mas é verdade. Eu já te falei isso 1000 vezes. Eu acho que tem muito a ver contigo, com a tua personalidade. Assim. Eu tenho sim, isso é meu, é pessoal e profissional também, que eu vou desenvolvendo, né, ao longo da minha vida, né, pessoal e profissional, de ser empreendedora. Eu busco, né, alternativas, se tem alguma coisa que está ali, eu tenho essa coisa da percepção, de fazer análise, né? Se não está muito bom, o que a gente pode fazer para mudar? Então, isso faz parte. Mas tu mesmo, tinha uma né? posição super boa no Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E deixou o Rio de Janeiro, as praias cariocas, a Zona Sul, aquela coisa maravilhosa para vir para Porto Alegre, comandar uma instituição que na época enfrentava dificuldades, porque vinha da pandemia, sim, né? Tem sim, toda uma sim, história A biblioteca pública, ela, olha, tudo bem que, assim, vocês estão conseguindo transformar, mas ela, durante um tempo, foi um grande, talvez, elefante branco, porque era muito difícil fazer aquilo se mover a biblioteca tem um histórico, né? Primeiro passou um período longo de obras e ficou fechada. É verdade. Logo depois volta, alguns anos depois vem pandemia e novamente. Então tem isso também, sempre patinando. Voltando ali falar um pouquinho sobre mim, né? Sim, eu estou aqui no Estado, cheguei aqui em novembro de 2022, eu sou bibliotecária concursada do Estado, eu sou dos quadros, né, do governo do Estado. E eu vim para cá até por conta do imponderável, a bem da verdade, né? Eu era bibliotecária concursada da Petrobras Distribuidora, né, uma subsidiária da Petrobras, que foi privatizada em 2019, e eu aderi ao plano de demissão voluntária e me desliguei da empresa em 2020. No iniciozinho da pandemia, eu saí da empresa, foi no comecinho de março de 2020. E em 2021, apareceu o concurso, né, para bibliotecário, foi um curso grande que o Estado promoveu, e tinham vagas para bibliotecário, e eu falei assim, eu acho que eu consigo passar nesse concurso. Eu já tinha passado em outros. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Daí tu me disse, dá para falar, quanto é que ganha um bibliotecário no Estado do Rio Grande do Sul? Sim, posso falar porque tá lá, né? Público, né? É público. Né? O salário inicial de um profissional de nível superior aqui no Estado está na casa de 9 mil e alguma coisa, né? É um salário compatível com outros estados, assim? Tu acha que é bom? Assim, essa questão do salarial é um problema no país, né? Então, assim, a gente pode dizer que está compatível, né? Até se você pegar algumas carreiras até da administração pública federal, está compatível. Então tá, né? Menos mal, então. Isso. Mas então, tu fez o concurso, passou. Passei no concurso e assumi minha vaga nas bibliotecas da Casa de Cultura Mário Quintana. Perfeito. Em novembro de 22. E quando foi em fevereiro de 23, eu recebi um convite inusitado, né, que me causou um susto, né, de início, para assumir a direção da Biblioteca Pública do Estado e acumular a coordenação, o cargo de coordenadora do sistema de bibliotecas públicas do Estado. Então, assim, foram 2 cargos, assim, de uma vez só. Eu, 3 meses que estava aqui, quer dizer, só tinha vindo no Estado para fazer viagens de férias lá para a Serra. Para Gramado. Gramado, Canela, Bento, conheci. E algumas vezes que eu vim em Canoas, né, porque a Petrobras Distribuidora tem um posto ali do lado da refinaria. Tá, e aí, hein? E aí, tipo, né, levei aquele susto e pronto, né? Bom, caí ali na biblioteca pública e aí aquela história, né? Encontrei, sim, algumas questões que precisavam ser resolvidas e muito nessa linha de perceber, olha, eu tenho uma questão aqui, o que eu faço para resolver? Então, uma das questões primeiras foi essa questão de perceber que o público
sentia um distanciamento da biblioteca, então eu precisava fazer essa aproximação, eu precisava cuidar de atendimento, então eu trabalhei muito com a equipe, né, para as pessoas, para a equipe entender que nós somos serviço público, que é para a população, não só para a população de Porto Alegre, para todos os gaúchos e para os brasileiros e estrangeiros. A biblioteca recebe público de todo o estado e até os estrangeiros. Vem estrangeiro mesmo? Vem estrangeiro. Tipo, da onde, assim? Vem da Europa, vem muitos aqui da América do Sul, da Europa bastante, até da Ásia. Outro dia nós recebemos um grupo ali de chineses, Nossa. né? Então o pessoal procura a biblioteca. A biblioteca, de fato, está virando cada dia que passa mais uma referência, inclusive turística, claro, né? Claro, sem dúvida. E que Porto Alegre precisa também, né? E precisa. E, não, tem histórias magníficas, assim, no sábado agora eu fui trabalhar fisicamente, eu digo fisicamente porque eu trabalho, quando eu tô off, eu também continuo trabalhando, né? Mas aí eu falei para os vigilantes e para a equipe, olha, eu vou ficar, a biblioteca aos sábados fecha às 17 horas. Eu falei assim, como eu tenho um compromisso às 18h30, eu vou ficar até às 18 horas, então deixa a biblioteca aberta. Mas olha E só, Juliana, Ana, foi encantador, que o público viu a biblioteca aberta e o público chegava. Às 6 da tarde. Às 6 da tarde. E aí eu tinha compromisso 6h30, eu só consegui sair da biblioteca às 6h40. Porque as pessoas chegando, olha que coisa interessante. Então, é sobre isso, né? Claro. Então, assim, são esses detalhezinhos e de perceber, tipo, vai uma pessoa na biblioteca, eu cuido muito disso, de cuidar, né? É claro que pode acontecer um ou outro que chega ali e não tenha isso, mas de todas as pessoas que chegam, que sejam atendidas, né? Eu sempre falo para a equipe, não deixa ninguém circulando pela biblioteca sem essa oferta de explicar a biblioteca, de apresentar o prédio, de apresentar nossos serviços. Agora mesmo, vindo para cá, saí do meu gabinete, tinham duas moças, uma paulista e uma gaúcha. E aí eles estavam conhecendo lá o salão egípcio, e aí eu comecei a conversar, já com a bolsa na mão, comecei a conversar com elas, né? Só faço muito isso. E aí eu explicando, né, sobre o espaço e tudo mais, comecei a falar da programação. Venham essa semana, temos clube de leitura essa semana, temos o BPA Mais Música, e o clube de leitura dessa semana é o livro Orlando da Virginia Woolf. Virginia Woolf. Aí uma olhou para a outra assim, não acredito, a paulista tá lendo Virginia Woolf. Nossa, que coincidência. E ela vai na quarta-feira participar. Então é sobre isso, claro, né? Olha que coisa interessante. Tem um tempo também para ouvir as pessoas, né? Para ouvir as pessoas. Parar, conversar. Então, assim, isso tudo faz muita diferença, né? Então são várias coisas. Esse projeto BPA Mais Cultura, né? Quando a gente abre, né, a biblioteca, né? Eu digo que o BPA Mais Cultura faz o fluxo, né? Derruba os muros da biblioteca para a biblioteca e para a rua, e o inverso também acontece, para que as pessoas entrem na biblioteca. E tira um pouco aqueles carros. Isso eu sei que é polêmico, tá? Mas é que eu acho que tinha que ter menos carro no centro, tá? Isso é um ponto que tem discussão e tal. Eu acho incrível que feche a rua na frente da biblioteca. Para quê? Para falar de livro. É sensacional. É sensacional. E o Mais Música, vocês estão levando shows para dentro da biblioteca. Shows, é isso, shows. Né? Shows e esse BP Mais Música dessa programação agora de 2025, até de um patrocínio, né? Que a biblioteca conseguiu um patrocínio inédito. Isso eu já ia te perguntar sobre isso. Quer falar já do patrocínio? Posso falar. Assim, para quem não sabe dessa história, a Biblioteca Pública conseguiu um patrocínio de R$1 milhão para fazer um monte de coisa legal no plano que está preparado para esse ano, de 2025. Isso, patrocínio da Shell, né? É bom a gente falar isso, acho que é importante valorizar empresas que apoiam a cultura e tal. Verdade. E vocês estão com um monte de coisas, assim, um monte de projetos interessantes, né? Aliás, esse investimento é inédito na história, né? Eu não lembro de uma biblioteca ter recebido R$1 milhão no Rio Grande do Sul. Isso não acontecia. A biblioteca pública, né, do estado. Não acontecia. Essa é a primeira vez que acontece com esse montante, né? Claro que algumas bibliotecas já foram patrocinadas, mas com esse montante é inédito. E é inédito a Shell aqui no Rio Grande do Sul. É a primeira vez que a empresa patrocina aqui no Rio Grande do Sul. Como é que tu conseguiu esse milagre? Porque isso é outro milagre. Esse plano anual da biblioteca é financiado pela Lei Rouanet, né? Foi inscrito no Ministério da Cultura, e por conta daquele programa Rouanet RS, né? O Ministério da Cultura, por conta das enchentes. Exatamente, as enchentes com o governo estadual fizeram, né, esse acordo, e naquela época, né, no ano passado, haviam cerca de 600, ordem de grandeza, tá? 600 projetos aprovados do Estado
via Lei Rouanet, aprovados, mas para captação. Então, o que aconteceu? Esses projetos, então, foram colocados na mesa, eu brinco assim, né? Eu faço essas analogias, colocados na mesa para as empresas que foram chamadas pelo Ministério e o Estado escolherem os projetos. E 20 projetos foram escolhidos, dentre os quais 600, o da Biblioteca Pública do Estado. Então, o projeto da biblioteca foi escolhido e por essa empresa gigante, né, multinacional da área de energia, foi escolhido. Então, assim, é inédito por vários aspectos, né? E é um projeto lindíssimo, um projeto que são 4 linhas. Tem a linha do educativo, que é muito legal, porque a biblioteca é muito visitada por estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, universitários, até o pessoal de pós-doc. Mas o interessante é que os estudantes de ensino fundamental e ensino médio que visitam a biblioteca são da rede particular. Por que, Ana? Por várias questões, de novo, né? Analisando por que isso. Porque o pessoal de escola pública, pessoal da periferia, não conseguia transporte para vir para o centro histórico. Então, eu falei assim, opa, quando eu tiver recurso, eu vou cuidar disso. E aí, quando nós escrevemos esse projeto, nós já pensamos disso lá em 2023. Eu tinha chegado, há meses que eu tinha chegado na biblioteca, nós colocamos isso. Quer dizer, agora vocês vão começar a trazer alunos de já escolas estamos públicas. Começamos o projeto começou agora em maio. Já está rolando. Já rolando. Então, a gente está trazendo o pessoal de escola pública da periferia de Porto Alegre legal, e né? da região metropolitana. Então, Viamão, Cachoeirinha, ou seja, o pessoal que tem mais dificuldade de vir para cá, então um ônibus vai lá, tem todo um trabalho do educativo que foi desenvolvido, nós já vínhamos desenvolvendo o educativo. Sim, as crianças já sabem, conhecem, exatamente. Elas chegam já bem informadas. Cara, isso faz uma diferença na vida dessas crianças, que pode estar mudando a vida de alguém por um simples ato de fazer isso, de trazer ela numa biblioteca, mostrar. Isso E aí eles têm tudo acontece, é um programa, né, que acontece lá na escola ainda, depois com a visita, depois com as atividades. É uma experiência que leva mais ou menos umas 3 horas, né? Tem a visita, que é a visita guiada da biblioteca, são aulas, né? Aula de história, aula de história da arte, aula de arquitetura, enfim, literatura. E depois tem atividades, né? Dependendo da idade das crianças, vai ter uma atividade ali específica. E aí o ônibus busca essas crianças e depois leva de volta, né? E nesse plano também as atividades. Então nós temos uma equipe pedagógica para receber esses crianças e jovens na visita guiada. Esse é um ponto do projeto da Shell. Tem o educativo. Tem o cultural, exatamente, PP é mais música, PP é mais cultura, clube de leitura, tudo isso é patrocinado também, né, nesse plano. Então é para pagar o cachê dos artistas, para pagar a parte de infraestrutura dos projetos como um todo. E aí, além de tu trazer as pessoas para a biblioteca, para atividades culturais, tu tá mexendo com uma cadeia de gente. Sim, porque Juliana, as pessoas não têm noção, às vezes dizem, porque a arte é perfumaria. Não. Claro que é uma economia que movimenta um monte de dinheiro, que dá, que rende, enfim, que ajuda famílias. Você sabe que eu até falei isso no dia do lançamento do plano, que foi no dia 28 de maio, que o plano permitiu que fossem feitas 40 ordens de serviço, 40 contratos, dando oportunidade de trabalho para 300 pessoas. Uma empresa foi criada, foi montada para atender a parte de catalogação dos livros. A Biblioteca Pública do Estado tem um passivo de 80 mil livros para catalogar, né, de exemplares de livros. Explica melhor isso. Quantos livros catalogados tem hoje na biblioteca? Hoje o acervo da biblioteca na casa de 150 mil. 150 mil, mas tem mais 80 mil que estão guardados em algum lugar, esperando para entrar no sistema. Catalogados. Para as pessoas poderem retirar esses livros. E desses 80 mil, eu posso dizer que 70 mil serão diretamente disponibilizados para empréstimo. Então, assim, mas, Ana, por que tinha esse passivo? Por uma série de questões, né? Até por conta do concurso, muito tempo que o Estado não fazia concurso. Então, eu sou também dessa leva, né? Desse investimento que eu digo também, né? As coisas não aconteceram na biblioteca por pirlim-pim-pim, né? Não há mágica. É uma série de coisas, inclusive esse investimento que o Estado faz também em recursos humanos, né? Em mim e outros colegas que entraram também nesse concurso. Então, eu precisava de bibliotecários
livros para catalogar. E pelo plano anual, eu consigo trazer uma empresa que traz bibliotecários para ajudar nessa execução dessa catalogação. Então, a meta para esse ano é catalogar 11 mil exemplares de livros. Então, assim, isso é muita coisa. Assim, só para que as pessoas tenham ideia, a média de catalogação eram de 2 a 3 mil livros por ano. Então, quando eu consigo colocar 11 mil só via plano, fora os 3 que seriam de entrada ordinária, eu vou colocar quase 15 mil exemplares disponíveis. Né? E outra, é tudo de graça, né? Isso as pessoas precisam entender. A biblioteca é pública. Qualquer pessoa pode ir lá, fazer sua ficha, tirar o livro, levar para casa. É incrível, né? Não, maravilhoso. E tem a quarta linha do plano, que é trazer tecnologia para o acervo. Então, tem uma parte bem pesada desse plano, que é automatizar os livros, o acervo, para evitar extravio. Mas o mais interessante do que evitar extravio é deixar o público à vontade na biblioteca. Então, a partir do momento que todos os livros estiverem etiquetados, que cada livro vai receber um chip, exatamente, com sensores, né, para evitar, né, esse extravio, as pessoas então vão ficar mais à vontade. Então, não vai ter mais aquela coisa de guarda a bolsa, não pode entrar com bolsa. Entendi. Então, eu digo que a questão da segurança acaba só sendo uma tangente, que o mais importante é sim deixar as pessoas mais à vontade com o acervo. Sim, porque tu acaba aproximando ainda mais as pessoas dos livros, que é o que no fundo a gente quer, né? Aquele temor, não, fica à vontade, é para ficar à vontade. Que legal, ali. Né? Isso, e é muito interessante isso também, né? Porque você tem aquele prédio histórico imponente, também com tecnologia, né? Então tem um terminal de autoatendimento, as pessoas vão pegar lá os livros, colocar numa bandeja e o sistema emite uma filipetinha ali, um boletim de empréstimo, e na mesma hora as pessoas já levam os livros emprestados. Demais. E eu vi que vai ter algo de acessibilidade também, não? Sim. Que eu acho que é outro ponto importante. Isso, né? A gente já está tendo, tá? No plano também, a gente tem vários eventos já com intérpretes de Libras. Inclusive o BPE Mais Cultura dessa edição de junho já teve intérprete de Libras, e a gente está cuidando também de fazer a sinalização com pictogramas para facilitar o acesso desse público neurodivergente. Para o público cego de baixa visão, nós já implantamos os QR Codes com a audiodescrição dos ambientes da biblioteca. Já está lá. Quem for na biblioteca hoje já encontra isso. O que é o pictograma? Pictogramas são imagens que facilitam para o público neurodivergente, tipo, que tem mais dificuldade de verbalizar. Eles vão saber, olhando um desenho, que ali é o caminho para o toalete, que ali naquele local pode sentar, que aquele local é para o local para beber água, que ali é a escada, ou seja, como eles têm dificuldade de se comunicar, eles não conseguiriam dizer, olha, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, mas se está lá no visual, claro, isso já facilita esse acesso. Quer dizer, é isso que tu falou desde o início, né? Aproximando o público, todos os públicos. Todos né? os públicos, esse também é um ponto importante, né? Todos os públicos. Que a biblioteca seja de todos mesmo. De todos. Né? E, Juliana, isso é muito interessante, né? Uma outra coisa também que eu notei, a biblioteca tem um setor de braille. E no meu primeiro ano eu já notei que o pessoal cego e com baixa visão não estava indo à biblioteca. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Ana, poxa, mas isso é tão básico, audiolivro, audiobook, o pessoal tá dando seu jeito. Mas eu falo assim, mas da mesma forma, tem Kindle também, mas as pessoas estão lendo o livro físico, então por que o pessoal do Braille não? Procurei a Associação dos Cegos aqui. O que está acontecendo? Ana, o pessoal está aqui também, se afastou, o pessoal não tem lido. Mas eu não me satisfiz com aquilo. Falei, isso não é possível. Fazendo a mesma analogia com os videntes, né? Peraí, o que está acontecendo? Vamos agitar isso. Fiz um projeto chamado Café com Braille. Foi agora em começo de maio. Menina, foi um sucesso. Lotou. Sucesso, o pessoal agitado. E aí era, né, um leitor, né, uma pessoa, né, letrada em Braille, lendo um livro de poesia e as outras pessoas ouvindo. Menina, foi num dia de sábado, foi um sucesso. Então, de novo, prova que quando você estimula, as pessoas aparecem.
né? Então, assim, funciona. Não é fácil, né? Não vou dizer que é fácil, não é. É muito método, é muita estratégia, mas funciona. Agora eu tô te entendendo. Tá, e antes, lá atrás na conversa, tu falou do salão egípcio. Aí eu fico pensando em quem está nos ouvindo aqui, que não conhece a biblioteca, ou que foi na biblioteca, mas foi rápido, sei lá. Como é que é a composição da biblioteca? Quantos salões? Eu sei que é difícil, porque a gente está aqui sentado numa mesa, a gente não está lá, né? Podia ter gravado esse programa lá dentro da biblioteca, né? Quem sabe um dia. Mas o que tem na biblioteca pública, para quem quiser conhecer? O prédio da biblioteca é encantador, né? A biblioteca, ela são 3 andares, né? A biblioteca é composta, né? É recebida nesse prédio de 3 andares. O prédio foi construído para receber a biblioteca. A biblioteca é de 1871 e o prédio começou a ser construído em 1908. A obra terminou em 1921, a obra completa, né? A biblioteca do jeito que está. Porque eu digo isso porque eu digo, Ana, o prédio terminou a obra em 21 e foi inaugurado em 22 para comemorar o centenário da independência. O prédio foi inaugurado em 7 de setembro de 1922. Era para comemorar ali os 100 anos da independência. Só que, quando você chega na fachada, você vê lá que o prédio foi construído em 1912. Porque foram 2 etapas de obra. Então, eu digo, do jeito que está, né, foi inaugurado em 1922. Então, são 3 andares, tem o subsolo. No subsolo hoje tem a gibiteca, tem uma areazinha que nós estamos desenvolvendo também para as crianças, porque também isso foi uma outra coisa. Tem uma biblioteca infantil que funciona na Casa de Cultura Mário Quintana, então leve seus filhos lá, mas o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o vô e a avó estão com as crianças ali. Eu falei assim, eu tenho que pelo menos ter um pequeno acervo, um pequeno espaço para receber essas crianças. Eu não posso chegar, eu não vou te receber não, porque tem outra biblioteca ali. Eles estão ali, eu tenho que acolher, né? Então, essa parte toda tá ali no subsolo, tá iluminada, pintadinha, tá bonita, tá aconchegante. Tem o braille também. E tem uma parte lá embaixo que tem a fonte. A famosa fonte secreta. Famosa fonte. Já fiz reportagem lá, que é linda. Não está aberta 100% ao público, até por conta da obra. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre a obra. Tem a fonte e tem também uma exposição de obras raras. Então as pessoas, as visitas guiadas, as pessoas já vão ali no subsolo, não iam, né? Essa visita guiada que passa pelo subsolo, fonte e exposição de obras raras começa a acontecer a partir de setembro de 2024. Então, assim, é um espaço encantador. Tem salas que tem pinturas murais também no subsolo, são lindas. Eu preciso voltar lá, porque quando eu fui lá, ainda tinha um monte de livros. Você precisa voltar, porque tá lindo lá. Vocês estavam arrumando ali, né? Sim, tá super lindo. Vale a pena visitar a gente novamente. Tá. E tem isso é no subsolo, né? Tem a parte do térreo, que é onde nós atendemos. Acessa, né? Ali da entrada. Essa entrada do subsolo, a entrada é pela General Câmara. A biblioteca fica numa esquina, né? Para quem não conhece. General Câmara, que é a Rua da Ladeira, a Rua da Ladeira, exatamente. E aí no térreo tem a parte dos livros que são emprestados e estão para consulta e é onde o público é atendido e onde tem também a área de leitura, onde as pessoas ficam ali lendo ou estudando, enfim, as pessoas ou trabalhando. Tem gente que fica ali o dia inteiro com o notebook, eu acho que estão ali trabalhando e que bom, né? O espaço está Tem Wi-Fi lá, não? Tem Wi-Fi, tem Wi-Fi, tá bem. E qualquer pessoa pode conectar ali. Qualquer pessoa pode conectar. E tá sempre, os salões são sempre cheios. E tem a área de exposições, né? Que nós estamos num período de entre-safra, na realidade, por conta da obra, né? A biblioteca vai passar por obras de infraestrutura, obras pesadas, né? Obras que estão previstos pontos como acessibilidade física. Então, vai ser construído um elevador acessível para os 3 andares da biblioteca, porque a biblioteca tem um elevador histórico, mas até por conta disso, o elevador lá do início do século não tinha, né, essa preocupação com acessibilidade, então não entra cadeira de rodas nesse elevador. Então vai ter que ser construído, instalado esse novo, né, construído, porque vai ter que fazer toda a parte de fundição, né, de fundação para a parte do fosso, né, do elevador, lá no canto.
Climatização, a biblioteca passa a ter climatização a partir dessa obra agora, né? E PPCI também, a adequação de PPCI, e toda a parte também hidrossanitária, né? Então, todos os banheiros históricos vão passar por reforma, toda a parte elétrica, hidráulica, enfim, vai ser uma obra bem grande. E detalhe, a biblioteca não vai fechar. Eu vou manter, nós vamos manter a biblioteca aberta no meio da obra, né? Então, esse é um investimento que nós estamos... E além disso tudo, a continuidade do processo de restauro das pinturas murais. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Explicar para as pessoas, em algum momento da história, se julgou que aquelas pinturas murais que havia nas paredes da biblioteca deveriam ser cobertas. Então, alguém foi lá e botou uma tinta básica, branca, sei lá que cor que era aquilo, né? Um basicão. Foram 5 camadas de tinta ao longo do tempo. 5 camadas para cobrir aquelas pinturas belíssimas que alguém acho que achou que estava fora de moda, né? Não sei... Uma visão, acho que positivista ali, de ordem, não sei o quê. De modernismo que estava ali na década de 50. Também a gente tem que tentar entender isso com a cabeça da época, né? Tem que tentar entender que é por aí. Uma coisa que na época fez sentido, mas aí o que acontece? Com o tempo se redescobriu essas pinturas e agora a gente tem restauradores, conservadores trabalhando lá. Nossa, e esses dias... retirando essas 5 camadas. Retira essas 5 camadas com bisturi. Imagina, né? E depois, onde tem falha, a repigmentação e a recomposição dessas pinturas murais e fica como se fosse, né, restauro, né, como se fosse no passado. Tá lindo. Quem visitar a biblioteca por esses dias vai ver um momento em que o arco, né, de entrada do térreo está sendo recomposto. Então tem uns cupidos, uns anjinhos, que era uma parte toda descascada, que era bem feia. Um lado já está todo recomposto, assim, tá muito, é bonito de ver, porque é a arte, né? Claro. Então, assim, esse investimento é muito importante, né? Muito naquela linha do que está acontecendo na biblioteca. Esse é investimento, né? Esse investimento é um investimento diretamente do Tesouro do Estado de 12 milhões de reais, né? Isso inclui a obra essa de requalificação? Sim. Nesses 12 milhões? É tudo do Tesouro do Estado, exatamente. Quer dizer, verbas que a gente paga, os nossos impostos. Por isso que tem que usar, né? Não dá para você ter, isso eu digo, um ativo desse e sendo pouco usado, tem que ser muito usado, sim. Então, valorizar. A gente viaja para a Europa, né, Ana? Para ir ver esse tipo de coisa. Sim, e a gente tem isso aqui no nosso quintal, no Centro Histórico de Porto Alegre, e muitas vezes não valoriza. Juliana, como é que tu não conhece a Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul? Menina, o que eu já ouvi, coisas do tipo, as pessoas lá encantadas com os espaços, né? Eu acabei não contando tudo. Aí na parte do térreo, além dessa parte toda das exposições, e tem a Sala Borges, que a Sala Borges, eu gosto de contar a história também, que é interessante. Por que se chama Sala Borges? Por quê? Porque o Borges de Medeiros, em determinada época, lá no início, lá, né, do século, lá o Palácio Piratini estava em obras, ele ia despachar da biblioteca. Ele ficava despachando lá. E aí ficou Sala Borges. E depois que essa obra do Piratini terminou, ele continuava indo à biblioteca todos os dias para ler jornais. Ele só ia para o Palácio Piratini depois de ter lido os jornais. Então, essa sala ficou, né, em homenagem a ele. Lá tem um retrato, é uma sala lindíssima, né? Um encanto a sala. E tem um andar superior. Aí você tem a parte toda do vestíbulo, né? Entrada, aquela escadaria linda, né? Uma escada de caracol. É muito linda aquela escada, com toda aquela parede que já foi redescoberta, né? Já foi restaurada. E lá em cima você vai encontrar, né, outros tesouros, como a parte antiga da biblioteca, que a criançada, quando chega lá, diz assim: tia, mas isso aqui parece a biblioteca do Harry Potter. Porque demais. Tem essa parte antiga, e de fato parece, né? Do lado tem o Salão Mourisco, que é o salão onde acontecem os recitais, o clube de leitura, os shows acontecem nesse salão. Que tem uns lustres maravilhosos. Que tem uns lustres lindíssimos, né? O mourisco é isso, né? Os mouros, né? Muito, né, próximos dos árabes. Então você chega no salão mourisco, parece que você está numa tenda árabe, né? Todo pintado, lindíssimo. Tem os bustos dos escritores que foram os cânones, né? Das suas línguas,
do desenvolvimento das suas línguas na literatura, né? Vai encontrar o Shakespeare, né, com língua inglesa, o Dante com língua italiana, o Camões com a portuguesa, e com a língua portuguesa, e o Homero, né, com a língua antiga, o grego. E, enfim, ali também você vai encontrar o Júlio de Castilhos e o Borges de Medeiros, as pessoas, mas o que eles estão fazendo aqui? Aí tem a explicação, né? O Júlio foi ali o que incentivou, né? Foi o pai da construção desse prédio, né? E o Borges, por todo, né? Até tem até uma ligação que uma tem sala com o nome uma dele. sala com o nome dele. E tem também o salão egípcio, que é o outro encanto, e são salas que são completamente diferentes umas das outras, e isso também encanta muitas pessoas. O salão egípcio tem essa temática egípcia, e é também o salão dantesco. É um salão que você vai encontrar a obra Divina Comédia do Dante nas paredes, no mobiliário, nos adornos. É um encanto, realmente é maravilhoso. Vou dizer o seguinte, depois de quem está nos ouvindo aqui, né, tem o pessoal aqui atrás, a Rafa, que fez as fotos do casamento dela lá na Biblioteca Pública. Quem está ouvindo isso aqui vai lá conhecer a biblioteca. Não é possível que alguém que esteja ouvindo não conheça. E mesmo assim, quem é do interior e que está nos ouvindo também, pode vir visitar a biblioteca, abre aos sábados, abre né? aos sábados, pode também se associar, levar livros emprestados. Tem um caso também muito interessante de uma família, pai, mãe, uma filha, que ela vinha, né, tá curada, graças a Deus, mas ela vinha todo mês fazer um tratamento aqui em Porto Alegre. E ela se encantou com um livro que ela procurava, os pais e ela procurava, menina de 10 anos na época, ela agora já deve estar com uns 12 anos. Foi assim que eu cheguei. E aí eles se associaram, levavam, todo mês pegavam um livro, levavam, eles são de Erechim, levavam o livro, quando voltavam no mês seguinte para o tratamento, trocavam o livro. Que legal. Então a biblioteca empresta também para quem Viu é de só? fora de Porto Alegre. Tu te emociona, né, falando disso. Ah, assim. eu fico. Tem muita história linda, muita história linda, muita história linda. Tem história de uma... Nossa, é muita história. Eu vou contar a última agora de semana passada. Eu entrei num Uber. História com Uber eu tenho uns montes. Eu tô sem carro aqui em Porto Alegre, então eu vou de Uber para todos os lados. Então os motoristas me deixam lá, me pegam na biblioteca e sempre o assunto acaba sendo a biblioteca. Mas a biblioteca ainda existe e tal, eu conto e tal, muito interessante. E aí, semana passada ou retrasada, acho que foi semana retrasada, eu entrei no Uber. E aí ele falou assim, você trabalha na biblioteca? Eu falei, sim, trabalho sim. Aí ele, porque o meu filho está querendo o livro da Conceição Evaristo. E não tem, o livro tá emprestado. Você tem como ver se o livro já está... E como é que tu fez? Esse livro já está disponível, eu peguei o celular na mesma hora, passei mensagem para a equipe, né? Não acredito. Era durante... Eu estava fazendo... Era durante o dia, a biblioteca estava aberta ainda, eu não lembro onde eu estava indo. Passei uma mensagem para a bibliotecária de referência, Lucinário, o que está acontecendo? Por que o livro não volta? O livro não volta? E aí descobriram? Conseguiram resolver? Sim, aí ela disse que já tinha feito. Olha que coisa interessante. Ele é um homem de mais ou menos 50 anos, o filho dele, vestibulando, um menino de 18 anos de idade, era livro de leitura obrigatória da URGS. Sim, que costumam ser os mais lidos todos os anos, porque tem... Exatamente. Né? E olha que coisa interessante. Aí a Luciana falou assim, não, Ana, tá emprestado sim, a pessoa estava com o livro atrasado, nós tínhamos 2 ou 3 exemplares desse livro, estavam todos emprestados. Nossa. Mas eu já informei o menino, esqueci o nome do rapaz, acho que é não é Murilo, esqueci o nome do rapaz, do filho dele, esqueci o nome dele. E aí ela disse que já tinha feito contato com ele. Eu falei assim, pois eu estou com o pai dele aqui agora querendo saber do livro. Que incrível. Olha que isso, né? coisa interessante, gente. É isso que faz a diferença, né? Essa família certamente vai voltar na biblioteca Olha que pública. legal. Agora, você entra no Uber e você encontra um pai de um leitor. E o pai, aí ela falou, não, o pai vem com ele aqui também para retirar os livros. Eu conheço o pai. Eu falei, pois eu tô viajando com ele aqui agora. Que legal. Ana, olha, sensacional. Muitas histórias legais. Assim, a gente tá chegando no fim do nosso papo aqui, infelizmente, mas eu queria te pedir, assim, para encerrar, que tu fizesse um convite para quem tá nos vendo, como é que é para ir lá na biblioteca, fala um pouco assim como é que é o funcionamento, se é só chegar, e se a pessoa só quiser entrar para conhecer, ela pode, ou ela é obrigada a ler, não sei, explica um pouco aí. Nossa, a biblioteca tem um espaço aberto para todos os públicos, para todas as pessoas de todas as idades, até eu falei aqui agora, eu contei a história da senhora de 90
anos, é Ana Maria, ela vai estar nos ouvindo aqui, ela vai se identificar. E das crianças pequenas, falando dessa menina de Erechim, de 10 anos de idade, e para os miúdos, a gente recebe crianças de 5 anos de idade que vão fazer visita guiada e que chegam na biblioteca e, tipo, pegam o quadrinho para ler e diz que chegou no salão egípcio e encontrou múmia, que não tem múmia, mas aí as criancinhas sabem que no Egito tem múmia. Ou seja, essas histórias acontecem, né? É o nosso dia a dia. Então, é para todos os públicos de todas as idades. Pode entrar só para visitar, só para contemplar. Se quiser ler, pode ler. Se quiser levar emprestado, pode se associar e levar o livro emprestado no mesmo dia. No mesmo dia, é de graça. Tu tem que preencher uma ficha? Como é que é? É um cadastro, né, que se faz, né? Precisa levar a identidade, comprovante de residência, uma taxa única, só para emissão de carteirinha de R$10 única. Paga uma vez somente, não tem que renovar todo ano. E é isso. E pode passar horas lá, pode passar o dia inteiro. Eu contei aqui, tem gente que passa o dia inteiro na biblioteca e é para isso. Então, é um espaço aberto para tudo. E tem também as atividades, né? Essa semana, inclusive, nós temos o Clube de Leitura, né? Que é o livro Orlando, da Virginia Woolf. Esse episódio vai entrar no ar na sexta-feira. Sexta-feira agora, então já vai ter passado, eu acho. Mas aí, provavelmente, na outra semana tem alguma coisa também, acontecendo, né? Isso, tem sempre coisa. O grande lance é seguir a biblioteca no Instagram? Seguir a biblioteca no Instagram. Toda a nossa programação está sempre atualizada no Instagram e no Facebook também, para o pessoal que ainda gosta de Facebook. No site também, nós atualizamos no site. Então, toda a programação está lá, vale a pena conferir. E eu vou já engato aqui para um convite para o dia 5 de julho. Vai ter a edição de julho do BPE Mais Cultura, que vai ser um BPE Mais Cultura temático de festa julina. Ai, meu Deus. Então, nós vamos ter show de forró, vamos ter um CTG de Camaquã, o CTG de Camaquã que passou no Globo Repórter do mês passado, numa matéria da Isabel Ferrari. E quando eu vi o episódio, eu já contatei o pessoal de Camaquã, então eles estão vindo para fazer uma apresentação aqui no dia 5 de julho. E é assim, e o BPE Mais Cultura tem chimarrão, o pessoal que pode levar a cuia, a cadeira, porque tem água quente lá para fornecer o pessoal do chimarrão. Então, assim, tem food truck. É uma festa literária maravilhosa. Então, todo mundo convidado para o dia 5 de julho. Eu tô vendo aqui, então, para quem quiser seguir no Instagram, é BPE, de Biblioteca Pública do Estado, bpe.rs no Instagram. Lá tem todos os detalhes. Funciona de segunda a sábado, de 9 às 18. No sábado, inclusive? No sábado, fecha às 17 horas. Tá. Ou seja, não fecha meio-dia, pode ir ao meio-dia no intervalo do almoço. E se a diretora estiver na biblioteca, fica até mais tarde, como aconteceu sábado passado. E visitas guiadas, isso vocês fazem mensalmente? Como é que funciona? Não, visitas guiadas é acesso direto, pode agendar pelo e-mail que nós... essa visita que eu falei, que são aulas, né? Aula de literatura, aula de história do Rio Grande do Sul, história do país. Eu falo sempre que a história do país passa pela Biblioteca Pública do Estado, né? Aula de arquitetura, história da arte, pode ser agendado para grandes grupos, mas também todo mundo que chegar na biblioteca, mesmo sem agendar, vai ser atendido. Se tiver interesse em circular pela biblioteca, de saber da história, de saber os detalhes dos adornos, das pinturas, nós estamos lá para atender. Ana, muito obrigada, foi um prazer conversar contigo, parabéns pelo trabalho e muito sucesso para a nossa Biblioteca Pública do Estado, né? Obrigada, obrigada mesmo. Um beijo para vocês, até a próxima.